A Ele a força, o domínio e o poder. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus aqui nessa casa. Glória! Oh glória, oh glória. Eu quero inspirar alguém a glorificar Ele. Oh glória, glória a Deus, oh glória. Verbalize, oh glória, oh glória. Externe, transborde adoração, oh glória. Acima das enfermidades, glória a Deus. Das dificuldades financeiras, glória a Deus. Da fraqueza, glória a Deus. Da vulnerabilidade, glória a Deus. Camila, eu não estou me sentindo muito bem, todavia, glória a Deus, glória a Deus. Andando de ônibus, glória a Deus. A pé, glória a Deus. De carro, glória a Deus. Não é porque eu tenho ou deixo de ter, é porque tendo ou não tendo, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu amigo, glória a Deus. Oh, com saúde ou sem saúde, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Abraão era fortalecido na fé, dando glória a Deus. Olha para cá. Glória a Deus não é ato ritualístico, sabe? Mantra. Não é não. É isso, é um significado de entender que Ele está acima de tudo, de todos. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela não diz por tudo dai graças. Não há nenhuma versão, nenhuma interpretação que aponte para dizer por. Às vezes, falando a grosso modo, a gente até se embaralha, e vez ou outra a gente tenta dizer a alguém para animar a fé do homem, da mulher, e dizer por tudo dai graças, mas não. A palavra mesmo, do jeito que está escrita, é em tudo dai graças. Porque vamos falar a verdade, não dá para dar graças por tudo. Aí alguém que você ama morreu, você vai dar graças por isso? Não. Mas vai continuar glorificando a Deus apesar disso. Então, essa é a grande diferença de não ser por tudo, mas ser. E é o que você fez aí agora em oração. O Espírito Santo tem nos dado graça para dar graças a Deus. Oh, aleluia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um graças a Deus? João capítulo de número 4. Quem trouxe Bíblia? João capítulo de número 4. Oh glória. Se puder abaixar, eu não sei se é meu retorno ou se é a PA, só um pouquinho. Porque você sabe, né? Meu sonho é ser essa Lady até o final. Meu sonho, tu sabe. Eu não consigo. Daqui a pouco, do nada, eu não sei o que acontece. E aí, nem eu me aguento. Aí se puder abaixar. Perfeito, perfeito. Glória a Deus. Quem achou? João capítulo 4, versículo 4 em diante, diga amém. Gente, ora por mim, eu estou tão nervosa hoje. Você sabe por quê? É, menina, porque quando você está num culto assim que você vê que é um culto que, poxa vida, você olha e diz assim, eu posso cooperar, eu quero ajudar. Aí você se anima, mas quando você está num culto tão repleto da presença de Deus, da graça de Deus, vai dando um desespero, porque o seu medo é atrapalhar. Eu começo a fazer uma oração que eu chamo de oração do desespero. Eu começo a ficar, Deus, pelo amor de Deus, hein? Aí eu começo a ameaçar Deus. Eu digo, olha, tem um nome, tá? É a vontade de querer ser útil, aonde você vê que humanamente falando você não faria diferença nenhuma, que é tudo dele. Mas ele me confiou uma palavra para hoje, e isso me deixa mais nervosa ainda, porque eu digo, Deus, eu tenho que falar o que o Senhor quer e não o que eu quero dizer, porque às vezes o que eu quero dizer está na ponta da minha língua, mas o que Ele quer que eu diga está na dependência. De vez ou outra eu tenho que calar a boca para ver o que Ele vai falar. E quando eu calo a boca, a maioria continua com os olhos de coruja seca, assim, ó.
E aí vai dando nervoso. E é nessa hora que tu erra, porque você fica querendo corresponder à expectativa de todo mundo que acha que você é um máximo. E Deus olhando e dizendo, coisa nenhuma. E hoje eu estou assim, certeza absoluta que eu sou coisa nenhuma. Vamos lá, diz assim o texto, crendo que ele é tudo. Diz assim, ó: e era-lhe necessário passar por Samaria. Vou pedir para segurar o som só um pouquinho, mas não vai embora não, fica aí que estamos juntos, hein? Se vocês me desamparar, eu vou atrás de vocês. Ó, e era-lhe necessário passar por Samaria. E chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Todo mundo aqui sabe que hora é essa? Meio-dia. Era quase a hora sexta, próximo ali do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Ela foi fazer o que lá, gente? Vamos lá, ela foi o quê? Tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Ele não deu a paz, ele não disse shalom, já chegou pedindo. Dá-me de beber. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, completa aí, Alphaville, quem é o que te pede? Quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe então a mulher, mas Senhor, tu não tens com o que tirá-la, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que Jacó nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, também seus filhos e o seu gado? E respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, fará brotar nele uma fonte, que jorra água para a vida eterna. Então lhe disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui. Diga amém por essa palavra. Esse texto aqui é um texto raro, apesar de ser muito conhecido. Tem algumas palavras-chave aqui, e uma delas é essa coisa dela ir para tirar a água, e Jesus ir lá. Apesar de ter dado muito, ele foi lá para pedir, né? E ele começa esse diálogo pedindo. E isso torna esse texto um texto raro em relação aos demais, a todos os outros que Jesus realizou e fez tantos milagres. Por quê? Porque é raro Jesus pedir, é raro. Normalmente dentro desse contexto, no exercício do ministério dele aqui na terra, ele não chega pedindo, ele chega sempre dando, multiplicando, curando, salvando, libertando, expulsando demônios, multiplicando pães, peixes, transformando água em vinho. Você vai ver uma série de milagres e realizações da parte de Cristo que não tinham muito a ver em como o outro estava, em questão de circunstância ou necessidade, mas momentos ligados diretamente a quem ele era, independente da circunstância. Você vai ver algumas pessoas que Jesus abençoa mediante a fé delas, mas vai ver outras pessoas que são abençoadas mediante a fé própria delas nele, sem necessidade de nenhuma intervenção ou incentivo à fé delas para o milagre acontecer. É a manifestação do Deus soberano, é a manifestação do Filho do Deus vivo. Então esse texto aqui, João 4, ele é raro, porque ele revela mais humanidade, inicialmente falando,
do que divindade. Você percebe que o próprio fato dele chegar ali e assentar-se ao poço, junto ali ao poço, né, em cima do poço, e o autor João não ocultar de nós a humanidade, a vulnerabilidade de Jesus. Ele não diz, eu acho isso lindo, porque João, conhecendo o final da história, ele poderia ter dito assim, uma vez que disse, era-lhe necessário passar por Samaria, e ele ali sentou para esperar uma mulher que era a chave da cidade, e ele ali esperou para fazer um grande milagre, mas ele não oculta a vulnerabilidade e a realidade do momento. Não é por causa de quem ele é, não é por causa do que ele quer, ele sentou ali porque ele estava cansado da viagem. Esse texto revela muita humanidade de Cristo. E ele senta ali, cansado da viagem, sobre aquele poço. E Samaria, você sabe, não era o lugar de destino final. Por isso João vai dizer, e era necessário passar por Samaria. Porque o contexto desse texto, geograficamente falando, quem ainda está comigo, diga amém. Geograficamente falando, Samaria não é um lugar que estava dentro de um cronograma de cruzada evangelística intencional. Não. Samaria está dentro de um contexto geográfico que é obrigatoriamente lugar de passagem e não de destino final. Jesus vai passar por ali porque estava na Judéia e queria chegar na Galileia. O texto começa dizendo que quando ele começou a batizar mais discípulos do que João, se bem que o próprio Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos, os fariseus começaram a querer trazer uma comparação no Jordão, e eles começaram com uma conversa fiada, querendo trazer um nível de comparação, sabe? Matemática, quem canta mais, quem prega mais, quem batiza mais, quem Deus usa mais, e Jesus não fica, se tiver comparação ele é o primeiro a sair. E não coincidentemente, justamente nesse momento, Jesus decide sair da Judéia. E João deixa claro no texto, ele faz isso por causa do que os fariseus estão querendo fazer em cima da obra que ele e João estão fazendo naquele lugar. Então, para evitar macular a integridade daquilo de glorioso que estava acontecendo ali, ele vai deixar a Judéia. Então o texto abre a narrativa dizendo assim, ó, e deixou a Judéia para ir a Galileia. Então, só para eu entender que você está antenado aqui no contexto da pregação da palavra, ele deixou a Judéia e ele quer chegar aonde? Aonde? Então todas as vezes que um judeu queria deixar a Judéia para ir para a Galileia, ele era obrigado a fazer uma viagem de 6 dias. Quantos dias eu disse? E ele se impunha, sabe, sobre si mesmo tal obrigação, para não ter que lidar com nenhum samaritano no meio do caminho. Porque os samaritanos, eles são uma terra de errados nessa história. Então o judeu não quer topar com nenhum samaritano, não vai comprar água com eles, não vai comer na loja de conveniência da estrada deles, porque para o judeu o samaritano é tido como um cão dentro daquela sociedade. Então, todas as vezes que um judeu saía da Judéia para ir para Galileia, aquela viagem, originalmente falando, ela duraria 3 dias, se as montanhas de Samaria e a província de Sicá não fossem ignoradas. Ou seja, se eu saio da Judéia e quero ir para Galileia, no mapa natural, no GPS, no trajeto mais curto, o Waze da época vai me dar entrando e passando pelo meio das montanhas de Samaria, para que eu não tenha que viajar 6 dias, para que a viagem dure apenas 3 dias. Então você derruba metade da viagem. Só que a discussão, a rixa, o ódio, o ressentimento, a pendência entre judeus e samaritanos, ela era tão grande, tão agressiva, tão violenta, que o cara preferia dobrar a carga. O carioca não repara não, tá? Ele preferia dobrar a carga da viagem e fazer uma viagem mais dispendiosa, pesada, atribulada, só para não ter que topar com nenhum samaritano. Jesus vai remir o tempo, porque Jesus não tem tempo para picuinha, Jesus não tem tempo para rixa, Jesus não tem tempo para fingir que pendências antigas não existem para ser resolvidas e nada mais. Jesus não vai dar
ouvido e mudar as rotas do seu destino final por causa de problemas que estão no meio. Você já deve ter ouvido, nem que seja por cima, certa feita Jesus contando uma parábola sobre o bom samaritano. Essa parábola pode parecer aleatória para você que faz parte de uma cultura ocidental, mas dentro daquela cultura oriental ali, isso trazia um entendimento muito claro para quem estava ouvindo a história que contava a parábola do bom samaritano, porque aquele homem que era espancado, que era socorrido por um samaritano, na maioria das vezes era o reflexo de uma coisa cotidiana que acontecia naqueles dias, que era o judeu tendo que aumentar o nível da carga, da água, da comida. Haja vista que você faz um tipo de mala para 3 dias de viagem e outro tipo de mala para uma viagem de 6 dias. Com 3 dias eu levo bagagem de mão, com 6 dias eu já sou praticamente obrigada a ter que despachar a bagagem pela quantidade de coisa que eu tenho que levar. Parábola do bom samaritano aponta um homem fazendo um trajeto aonde ele vai ser socorrido por um bom samaritano depois de ter sido espancado nesse trajeto. Aí você vai procurar livros de história dentro da cultura oriental e você vai descobrir os nômades, bandidos do deserto, que moram lá e vivem lá até hoje. Gente que geração e de geração em geração não desenvolvia nenhum ofício, não construía nada, mas simplesmente ficava à espreita no caminho de viajantes que faziam essa viagem carregados de peso e assaltavam a sua carga, pegando sua roupa, sua muda de veste, seus vasos de prata, seu leite, sua água, o abastecimento daquela viagem. Aí se você transporta isso para o mundo espiritual, você entende como o mundo do maligno e o sistema do maligno se alimenta das cargas que a gente leva por ignorar pendências que estão no meio de um caminho que a gente não quer fazer. Espiritualmente falando, não precisa ser nenhum leitor assíduo da Bíblia Sagrada para fazer uma leitura natural disso. Por causa das rixas, da raiva, do ódio, de coisa que está no meio do meu caminho. Porque o contexto era esse, ó gente. Naquela caixa de som ali estava a Judeia. Nessa caixa de som, o destino final é a Galileia. E não coincidentemente, as montanhas de Samaria ficavam bem no meio, para poder irromper esse tempo e poder chegar lá sem carga, poder chegar lá sem bagagem, poder chegar lá sem assalto. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Poder chegar lá sem trauma, poder chegar lá tomando menos tarja preta, poder chegar lá diminuindo a quantidade de vezes de terapia semanal, poder chegar lá sem tanto agravo físico, psicológico, emocional, poder chegar lá sem ter que passar pelo borrão, poder chegar lá sem ter que passar obrigatoriamente pela síndrome do pânico. Era necessário passar por entre as montanhas de Samaria. Aí você diz, Camila, mas qualquer pessoa vai ignorar a região montanhosa, vai ignorar se você só se visualizar passando por cima dela. Mas a geografia da província de Sicá não era só sobre subir, era sobre passar pelo meio. Aí no meio tinha vales, e no meio desses vales, entre as montanhas, caminhos eram abertos para você poder passar. Ah, meu Deus, você não está entendendo não, que se tivesse entendendo você já estava glorificando. Ou vai ver ao contrário, você está entendendo tanto que está com medo de glorificar, porque você já entendeu que Deus está dizendo para você, em 2025 tu não vai ignorar o que está no meio do caminho, porque eu vou abrir caminho e você vai passar pelo meio das montanhas. Eu estou sentindo a graça de Deus nessa palavra e eu vou repetir: você vai atravessar montanhas, vai passar pelo meio dos vales que divide elas, e alguém vai dizer, você escolheu o caminho mais escuro, o mais difícil, com mais gente, e você vai dizer, não, eu escolhi o melhor caminho. Esse caminho vai me fazer chegar sem peso, sem bagagem, sem inimigo, sem desavença. Eu vou resolver o que ficou no meio. Vai Jesus andando pelo meio dos errados, pelo meio de quem pecou, pelo meio de quem tinha ódio de judeu, pelo meio de quem não concordava com o ministério dele, pelo meio de quem se sentia julgado por ele ser privilegiado, sendo de Jerusalém. Ele não vai ignorar quem era mais
pobre mentalmente do que ele. Ele não vai ignorar gente que se sentia confrontada pelo sucesso dele. Ele não vai Ele não vai ignorar gente que o desestabilizaria emocionalmente. Ele precisa resolver. Por isso João não diz que ele queria, mas diz que era necessário. E passa ele. Vai pelo meio da montanha. Vai pelo meio da montanha. Nenhum caminho é impossível se você tiver Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus dizia: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou eu sou o caminho. Jesus está dizendo: pare de ignorar essas pendências. Pare de ignorar quem os outros consideram cães e cachorros dentro da sociedade. Pare de ignorar a terra dos errados. Pare de ignorar a terra dos sequelados. Pare de ignorar a terra de quem entrou na cocaína, mas não sabe como sair dela. Pare de ignorar a terra de quem se viciou em maconha, mas não sabe como sair dela. Camila, por que você está falando assim? Porque Samaria é considerada a terra dos errados. E não é brincadeira. Eles são considerados os errados porque de fato eles são os que erraram. Miscigenaram a raça, perverteram o culto e agora não podem mais entrar para adorar em Jerusalém. Eles têm nessas montanhas outros altares constituídos a outros ídolos, a outros deuses, mas ainda guardam a ideia de que só o Senhor é Deus, mas não podem ir lá sacrificar Ele. Então Samaria é perfeito para poder falar sobre o tipo de coisa que a gente se prende, o pecado. Quando você está para pecar, o pecado te dá a porta de entrada, mas ele não te apresenta a porta de saída. Tem muita gente que está no pecado querendo sair, mas não sai porque não acha a porta. Mas aquele que disse eu sou o caminho, também disse eu sou a porta. São palavras do próprio Jesus. Ele disse eu sou a porta pela qual todas as ovelhas que conhecem a minha voz vão passar por ela. Então veja, não tem dificuldade para encarar o que precisa ser encarado, para resolver o que precisa ser resolvido. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: é o teu medo que te faz frustrado e não a tentativa de resolver aquele problema antigo. Você está esgotando a energia porque está usando tudo que você recebeu de Deus para fugir do problema. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: usa esse culto, a graça, a unção, a palavra que você está recebendo, para ao invés de fugir do caminho, entrar no caminho, atravessar essa montanha e partir para cima do problema. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui e eu vou profetizar. Você não veio hoje aqui para analisar as pendências. Você veio hoje aqui para, a partir dessa semana, começar a resolver tudo que está parado no meio do caminho. Meu Deus, bota a mão no ombro de alguém aí agora. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso nessa noite. Não pergunta se pode, não. Mete a mão no ombro dessa pessoa e deixa ela entender que ela não veio para uma noite gospel, não. Ela está num culto, numa casa de oração onde tem profeta. Bota a mão no ombro dele ou dela e diga para esta pessoa: você vai resolver. Você vai resolver. Ministre sobre ele e diga: solução. Solução. Tá me ouvindo? Diga solução. Diga solução. Solta a mão do ombro dele, não. Se você crê que essa noite é profética, pesa a mão no ombro dele mais um pouco e diga assim: não importa. Bora, meu filho, prega, diga: não importa quem começou. Hoje Deus te capacita para resolver. Deus vai te usar para solucionar pendências antigas. Aquela briga de quintal vai acabar. Eu vou falar como Deus está me dando ordem. O processo vai sair da mão do juiz e vai para a mesa da tua casa. E uma conversa, meu Deus, vai botar tudo no lugar. É o último Natal que você ignora essa montanha. É o último feriado de carnaval
que você se priva de estar em família porque A vai estar, B vai estar, C vai estar. Acabou. Acabou. Abra comigo a sua boca e diz: acabou. Olha, diga: acabou. Essa rixa é antiga. Ela é muito antiga. Ela vem antes dos 33 anos de idade que Jesus tem. Vem antes. Muito antiga, muito antiga. Para não esquecer a mensagem de hoje, faz assim, ó. Ia lá, não sabe não. Muito antiga. E tem gente aqui nessa situação. Ih, cara, eu não vou me meter nisso não. Isso aí é antes de mim. Não, isso aí só que tá bagunçando a geografia de todo mundo. Tem gente sendo assaltado no meio do caminho. Problemas emocionais, físicos, diplomáticos. Porque essa pendência antiga está aí no meio. Você não tem noção, você pensa que é pessoal, mas não tem noção de como nações estão sendo afetadas. Essa questão não é só território na terra, mas diz respeito também ao céu que cobre a terra. E se na terra conseguimos impor muros e cercas, no céu tal obra é impossível. Porque o alicerce lá de cima é virado de cabeça para baixo. Só Deus sustenta o que está nas alturas. Alguém conseguiu entender o que Deus está falando aqui? E era-lhe necessário passar por Samaria. E Jesus vai, cansado, mas vai. Exausto, mas vai. Vai para resolver um problema que não era por causa dele, que ele não tinha nada a ver com isso. Então veja, só para ver se você está entendendo. Foi ele que começou essa rincha? Foi ele que começou esse problema? Rapaz, ele não tinha nem sido nascido ainda no ventre de Maria, quando esse BO já tinha sido registrado na delegacia. Você está entendendo? Então veja, não foi ele que começou. E às vezes a gente quer utilizar-se disso para não resolver. Porque olhando só para o próprio umbigo, não conseguimos perceber quantas pessoas estão sendo afetadas. Só que, veja, não foi ele que começou, mas era ele que estava imbuído de graça, de autoridade e de amor para resolver. E se eu te disser que acerca dos negócios que pararam na sua mão, das dívidas que você recebeu de herança, porque, irmão, essa história de que a pessoa morre e a dívida morre com ela, isso é só filosofia, tá? Porque na realidade não é assim não. Fica tudo lá e se você não vigiar, você ainda herda tudo, devendo. Então veja, não foi ele que começou, diretamente falando a nível de homem. Ele não tinha nada a ver com aquilo, mas tinha consciência da autoridade, da graça, da capacidade, da unção e do poder que ele tinha para resolver. Então, quando você está debaixo dessa graça, dessa autoridade, dessa unção, não importa quem começou, você não ignora a pendência, porque tem autoridade para resolver. Jesus não foi lá para discutir o problema, Jesus foi lá para resolver. E como é que ele vai resolver isso? Ele vai resolver isso não falando com a cidade, ele vai resolver isso falando apenas com uma pessoa. Uma pessoa, sabe por quê? Pensamos em resolver os maiores problemas da nossa vida olhando para as portas que são soluções na nossa história. Passar pela porta tal, porta da saúde, passar pela porta tal, porta da finança. A gente imagina que a nossa solução sempre está atrás de uma porta. Porta é o codinome que a gente utiliza para falar sobre acesso, sobre proximidade, né? Sobre entrada. Porta é maravilhoso como sinônimo de aplicação, seja para isso ou para qualquer outra coisa. Só que quando Jesus olha Samaria, ele vê que de fato Samaria é uma porta, de fato de acesso, de fato de entrada. Tanto é que ele está se utilizando para passar no meio dela, para chegar no seu destino final, que é a Galileia. Só que veja, toda porta que se preze a guardar algo que seja importante de valor, ela tem uma fechadura. Você não vê, você só vê porta de entrada e saída sem fechadura
de lugares de passagem que não guardam nada. Não é o caso de Samaria. Então, aqui a gente já tem duas verdades. A primeira é que se Samaria é uma porta, ela tem uma fechadura, porque por mais que todo mundo diga que é um território de cachorros, ela ainda agrega valor para Deus. E como que a gente sabe disso? Porque Jesus poderia simplesmente ter rasgado a cidade no meio e ter varado do outro lado para parar na Galileia. Mas o texto diz que ele se assenta no poço. À medida que essa mulher vai chegando, ele desenvolve uma conversa ali com ela. Depois você conhece a história, ele liberta, ele salva, ele a envia. É extraordinário. Mas até que esse momento acontecesse, você vai perceber que ele compreende que não se entra pela porta sem elegantemente fazer uso da melhor maneira de acessar o que toda e qualquer porta guarda. Que é o quê? A chave, o acesso. Então, se Samaria é a porta, a samaritana é a chave. Logo ele sabe, eu não preciso botar o pé na porta, basta eu pegar A verdade é que damos muito valor para a porta e nos esquecemos que sem chave, irmão, não adianta saber aonde está a porta. Só que chave é o tipo de coisa que facilmente pode ser desprezada. Tanto é que tu nunca perdeu a porta de casa. Quando tu perde, tu sempre perde mas é o que te arrebenta para entrar em casa. A casa é tua, a porta é tua. E poucas coisas perturbam tanto a nossa mente do que essa daqui, ó. Depois de um culto como hoje, de um dia cansativo, quem sabe que você viveu, você vai chegando em casa, e parece que a bexiga da gente sabe a hora que a gente está chegando em casa. E aí vai dando aquele aperto, e seja no elevador, na escada, ou na calçada lá da onde você mora, você já começa a catucar a bolsa, o bolso, o copinho onde fica as chaves de casa, para tentar achar logo a chave, porque na hora estiver perto da porta, tu já quer colocar logo a chave e abrir logo a porta. E de repente acontece uma coisa que já aconteceu com todo mundo, e que se não aconteceu ainda, vai acontecer com você. E não é praga, é uma realidade. Um dia desse que você vai precisar muito, e você vai procurar, e de repente você vai olhar, e vai dando uma angústia, e você começa a olhar, e quem tem porta eletrônica não entende o que é esse sentimento. Mas a galera da chavinha, meu Deus, a galera da chavinha vai pegando, vai procurando. Na hora que você vai, cadê a chave? Gente, você tem a porta, a casa é tua, mas sem a chave você não. Oh, coisa ruim. É tão ruim que você não sabe se procura um banheiro primeiro, se chama o chaveiro, se bate na casa da vizinha, se vai dormir na casa de alguém porque não está a fim de esperar alguém abrir o ferrolho. Sabe, é tanta coisa que passa pela sua cabeça. Por quê? Porque a chave é tão importante quanto a porta. Agora, é muito mais fácil passar pela porta fazendo uso da chave. Se Samaria é a porta, a samaritana é a... Só que chave não tem aparência. Eu vejo tua chave e não consigo dizer onde você mora. Eu vejo a tua chave e não sei dizer se a tua casa é grande, pequena, se a tua porta é alta ou baixa, porque chave não tem aparência. Chave não tem endereço. Chave é o tipo de coisa miúda e aleatória que você guarda no secreto e às vezes perde dentro da própria bolsa. Quem é a samaritana? Uma chave. Vem comigo. Quem é a samaritana? Quem é a samaritana? Uma chave. Enferrujada, mas ainda assim uma chave. Suja, mas ainda assim uma chave. Ignorada, mas uma chave. Ele senta alto do meio-dia, vem a chave. A chave só pega água meio-dia, porque o horário da manhã é o horário das mulheres tirarem a água do poço. Mas ela não quer ir nesse horário para evitar contato social, porque ela está toda errada. Porque a samaritana já teve 5 maridos, e o 6º que ela está agora não é marido dela. Ela está com o homem dos outros.
Porque se a Bíblia diz que não é dela, não está falando só do fato dela não ser casada, mas dela estar usufruindo de relacionamento com alguém que pertence a outra pessoa. Aí você olha para essa mulher e você pensa, tá de brincadeira, que a chave que abre a porta é uma mulher dessa, que está enrolada com o homem dos outros. Jesus, o Senhor está de... Irmão, quando a gente olha o texto romanticamente falando, quem já conhece o final da história, acha linda a história. Vamos falar a verdade? Ai, coisa linda você vê como é que o Senhor não olha para a aparência. Olha que coisa linda você vê como é que Deus faz, né? Porque o marido não era teu. Vamos jogar limpo. A samaritana era uma sem vergonha, vacilona, imoral, vacilona. Ela evita o horário da manhã para evitar sussurro e comentário, porque a pessoa que está na prática da imoralidade, do pecado, do erro, ela vive como se ninguém soubesse, para iludir a própria mente, mas no fundo ela sabe que todo mundo sabe. Toda prática pecaminosa, todo caminho de iniquidade gera repetição do pecado. Larga de ser bobo e achar que você está pecando e ninguém sabe. Não, ninguém conta, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E tá ela nessa situação, vai chegando meio-dia pensando que não vai ter ninguém lá, e de repente vai se encontrar com quem? Jesus. Só que ela não sabe que é ele. Aí ela chega e traz o seu cântaro. Vem comigo. Ela chega e traz o seu cântaro. Esse cântaro é o recipiente que ela chega com ele vazio, para enchê-lo e poder voltar para casa. Tudo que ela tem para lavar, para cozinhar, então ela sempre vai chegar com esse cântaro. E ela tem apego a ele, porque o cântaro é o recipiente para ela poder levar para casa a porção que ela precisa. Aí ela chega lá. Quando ela chega, Jesus já olha para ela sem dizer a paz, sem dizer nada, e diz: dá-me de beber. Dá-me de beber. Rapaz, ela fica numa revolta. Primeiro porque ele era judeu. Segundo porque já chegou pedindo. Como sendo tu judeu, pede de beber. Ela quer deixar ele sem graça. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Mas ela só fez isso porque ele chegou pedindo. Porque ela não tem régua de moralidade para por causa de um motivo como esse deixar de falar com um homem. Então quer dizer que um judeu não pode falar comigo, mas eu posso beijar na boca de um homem que não é meu? Essa régua está torta. Mas é a gente fazendo o que não presta, o que não deve. Mas a partir do momento que se ver alguém solicitando na gente alguma coisa que a gente tem, mas não quer dar, a gente levanta uma falsa moralidade, esperando que o outro faça coisas que a gente não faz, que o outro tenha coisas que a gente não tem, que o outro diga coisas que a gente não diz. Ela logo entra num caminho de constrangimento, que é para ver se Jesus vaza. Só que Jesus não tem do que se esconder. E por que ela faz isso? Certamente porque deve ser a prática que as pessoas também usam para cortar com ela assunto. Porque quando alguém te tem como refém do pecado na mão, porque sabe o que você faz, essa pessoa tem a manipulação dos teus lábios. Ela fala o que ela já sabe que vai fazer tua boca calar. Só que a régua dela está errada. Então tem problema de uma mulher, de um judeu falar com uma mulher, mas não tem problema dessa mulher estar envolvida com um homem que não é dela. Então veja, é uma falsa moralidade para tentar usar a farsa de uma vida falsa para não dar o que você está pedindo. Eu vou falar mais rasgado para todo mundo entender. Nosso problema aqui não é tão distante do dela. Nosso problema não é diferente do dela. Nosso problema é que a gente se comporta de uma forma quando alguém chega dando, mas se comporta de outra forma quando alguém chega
pedindo. Se Jesus chegasse dando, eu duvido que ela iria questionar o fato que ele é judeu, porque ela não é religiosa para isso. Ela não tem nível de padrão de moralidade e de religiosidade para isso. A vida dela é uma realidade. Disso que eu vos afirmo nessa noite. Não é uma inspiração, é uma realidade. Agora, olha isso. Se ele chega dando, ela ia agradecer. Mas como ele chegou pedindo, ela chega retrucando. É igualzinho a gente. É igualzinho a gente. Se eu pego a chave do meu carro aqui agora, entro no meio aí, ó, sei lá, dessa multidão, olho para um e chego na tua direção e digo: olha, todo momento do culto Deus mandava, agora eu vim aqui trazer a chave do meu carro. Aí a gente diz pro outro: abre a mão. A pessoa já abre a mão assim. Sabe nem o que é, mas aqui, ó, é de Deus. Porque já chegou dando. Chega dando, o outro fica pronto para receber. A religiosidade cai, a falsa espiritualidade cai, o ódio cai, tudo cai. Por quê? Porque você está pronto para receber. Nós estamos prontos para receber, sem perceber que se só estamos prontos para receber e nunca dá, chegamos ao maior estado de miséria que uma mente pode chegar. Uma mente não é pobre quando mora num bairro de barro. Uma mente não é pobre quando só tem 2 cômodos numa casa. Tudo isso é transitório e passageiro, desde que a mente seja rica, seja evoluída, seja próspera, seja instruída, seja aberta, seja monitorada, mentorada, seja pronta para receber conhecimento. Agora, uma mente é miserável. Sabe qual é o maior sinal de que você ficou miserável? Quando você desenvolve acerca de si próprio a ideia de que você não pode dar nada para ninguém. Quando você desenvolve a ideia de só estar pronto para receber, porque você não pode dar nada para ninguém, ficou miserável. Tênis sujo não te deixa miserável. Te deixa sujo, mas não te deixa miserável. Casa não determina a miséria. Porção de comida fala do seu estado, mas não fala do seu ser. Mente que nunca projeta dar, só projeta receber, miserável. Você teve perda completa de valor. Quando eu tenho perda completa de valor? Quando eu acho que eu só posso receber. Quando eu acho que eu nunca posso dar, nunca posso oferecer. E por que está tão pobre assim? Normalmente porque você acha que te falta dinheiro, mas normalmente o que te falta é consciência. Porque existem coisas que o dinheiro não compra e a gente pode dar. Abraço você pode dar, gratidão você pode dar, boa noite você pode dar, boa tarde você pode dar, bom dia você pode dar. Mas não, você vai se vendo num nível de miserabilidade tão grande que você começa a acreditar naquilo que a sociedade diz a seu respeito. E a geografia pecaminosa da terra dos errados começa a manipular sua identidade e seu caráter. Escute isso aqui. Depois de muito tempo ouvir que você é uma coisa, mesmo que você não seja, você começa a acreditar que você é aquilo. Então, a realidade do seu momento e da sua circunstância vão esfregando na tua cara que você é. Você mora aí porque você é. Seu pai é assim porque você é. Sua mãe é assim porque você é. E você não tem nada porque eles são. E é isso. Você tem perda de valor. Valor completamente. Você começa a achar que não vale nada e se torna um usurpador da vida, um sugador de energia das pessoas. Você não sabe mais receber um abraço. Você não sabe dar um abraço. Você não sabe dar nem bom dia para o porteiro do prédio que você mora. A vida está tão amarga, está tão pequeno. Você foi tão rotulado pelo abuso que recebeu, pela maneira como a vida te tratou, como as pessoas que não entenderam você, que acabou isso para você. Então veja, quando ela chega, Jesus não vem pedindo porque ele precisa receber. Jesus não precisa de nada, filho. Quando ela vem chegando, Jesus pede, não é porque ele precisa receber, é porque ela precisa resgatar a ideia de valorização da vida. Ela precisa resgatar a ideia de que um ser humano tem o que dar, tem o que oferecer. Tem gente aqui que está tão miserável, eu tenho que falar que enquanto eu estou pregando, o seu coração fecha para a palavra, porque você já está com medo da palavra terminar comigo pedindo oferta. Mas não vai ter
oferta nenhuma não. Deixa eu manter teu coração aberto. A oferta, o momento de ofertório do culto já aconteceu, não vai acontecer de novo. Mas a mente fica preocupada, porque você enfiou na cachola que você não tem nada para dar. Porque na vida inteira as pessoas só usufruíram de você, da sua intimidade, do seu valor, de quem você era, de quem você gostaria de ser, dos sonhos que você compartilhou. E agora a vida te esmagou e você pensa, acabou para mim. Você vem para o culto de domingo, não é para dar nada, você vem para o culto para receber. Na hora que eu falei ali, dá glória a Deus, você pensa, eu não sou digno de dar glória a Deus. Deus não vai receber o meu glória a Deus. Deus não vai, porque o diabo, o inferno, o mundo, o sistema esmagou o valor que você tem, arrebentou com o valor que você tem. Então você está sempre procurando uma oportunidade de receber, um profeta para te entregar uma revelação, um pastor para te fazer uma oração, terceirizando relacionamentos e amores. Você só usufrui o que é dos outros, só pega o que é dos outros, porque se o outro tem, eu também posso ter, porque se já foi usado, eu posso usar também. Essa é a ideia de quem é amante, é a ideia de quem está perdido, é a ideia de quem se esconde na droga, é a ideia de quem pensa que não presta para mais nada. Só que Deus te trouxe hoje aqui e você está vivo para Deus dizer: ei, para de achar que tudo que é pastor é bandido, que tudo que é pregador é sem vergonha e que nenhuma igreja presta. Você quer Deus e quer ver Ele no culto, mas fica medindo o pregador, fica medindo o pastor, fica medindo o culto. E por que você faz isso? Porque você julga as pessoas pelas motivações que você tem. Quem rouba acha que o outro também rouba, quem mente acha que o outro também mente, quem se prostitui acha que o outro também se prostitui, quem se vende acha, não aplauda agora, só ouça, acha que o outro também se vende, porque a vida te deu essa desgraça de lente. E você está aí, queimando o coco no meio-dia. Você está aqui porque é multidão. Se fosse sala fechada, tu tinha vazado. Você evita se socializar. Você tem medo que as pessoas descubram o que tem atrás da sua retina. Essa vida faz a gente não confiar em ninguém e só mostrar metade dos dentes. Porque a gente guarda os traumas, as dores, os desafetos, os julgamentos, as acusações. Por que ela responde a um judeu assim tão categoricamente? Porque, meu filho, Jesus foi o primeiro judeu que entrou lá para resolver, mas não foi o primeiro judeu que entrou lá. Porque quando a fome aperta na estrada, tu não está nem aí se o cântaro do samaritano é vasilha de cachorro, porque a sede te faz desprezar a embalagem para se absorver do conteúdo. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? Ele não é o primeiro judeu que passa lá, não. Certamente já passou por lá algum judeu sedento, algum judeu faminto, que ficou entre a vida, a reputação, né, de não passar por Samaria, e o desejo de viver para chegar na Galileia, mesmo sendo obrigado a ter que contar na história que bebeu do cântaro de um samaritano. Aqueles que não são governados pelo status, pela vaidade, na hora da sede, meu irmão, não quer nem saber se é vasilha do cachorro. Eu tenho uma conhecida pregadora. Eu ainda não tive o privilégio de estar com ela pessoalmente, que eu me lembro, mas fui fortemente ministrada por uma mensagem que ela pregou esses dias. E eu me lembro que ela conta que estava a caminho do hospital para visitar o marido, e nesse caminho, infelizmente, tomou um tombo. E nesse tombo não tinha ninguém para ajudar ela ao redor, ninguém. Somente um mendigo, um morador de rua, perdão da expressão, um morador de rua. E coitado, daquele jeito que a gente sabe como fica depois de já estar muitos dias na rua. E ele, vendo-a, era um homem de afeto natural e desejou ajudá-la. Só que nos olhos dela, ele olhava para ela e ela conta que ele queria levantar e ajudá-la. Só que ele ficava com medo de, ao tentar ajudá-la, ela rejeitá-lo, porque infelizmente a gente sabe que isso acontece. Então ele pediu se podia ajudá-la. Ele se aproximou dela e ele disse: eu
posso te ajudar a levantar? E ela disse, pode, moço, por favor. E ele colocou a mão nela, e quando ele veio, o cheiro de urina forte veio junto. E ela conta que o Espírito Santo ministrou para ela na hora, dizendo que ela fez bem em aceitar a ajuda, porque o Espírito Santo disse para ela, quando você está caído, você tem que parar de escolher qual é a pessoa que eu vou usar para te levantar. Às vezes Deus vai enviar gente dentro de um contexto. Agora, o vaidoso morre caído, sabe? O orgulhoso morre esmagado pelo próprio status da falsa régua que ele criou para ele e ninguém alcança. Então, esse judeu é o primeiro que vai resolver, mas eu duvido que ele seja o primeiro a entrar lá. E sabe como é que judeu entra lá? Para chamar samaritano de cachorro, para chamar samaritano de cão. Por que ela diz assim, ó? Aonde é que se deve adorar depois da conversa com Jesus? Porque Jesus, quando é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Quando ele fala para ela que se ela soubesse quem é que está pedindo água para ele, para ela, ele diz assim, era tu que pediria, e ele te daria água viva. Rapaz, quando ela ouve isso, eu acho que ela pensa que água viva é uma fonte nova num lugar secreto, que ela não vai mais ter que precisar caminhar no meio-dia para pegar água. Já pensou uma fonte particular para só você pegar água? No contexto dela era perfeito. Então quando ela ouve ele falar água viva, e ela sabe que ele está falando de uma água que ele falou que é melhor do que a do poço de Jacó, rapaz, ela fica maravilhada, ela muda na hora. Ela oferece o cântaro dela. Ela diz, qual é o cântaro que o senhor quer usar para eu buscar? Eu vou pegar água. O senhor vai me contar onde fica essa fonte, eu te dou água. E aí o texto diz que Jesus diz assim, ótimo, então traz aqui o teu marido. Não, cara, quando ele é bom, mas quando ele quer apertar parafuso. Ô gente, ele sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Deixa eu ver aqui, você está prestando atenção. Ele sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Sabia. Só que às vezes você tem que ser capaz de verbalizar o que você pensa que tem, para poder conseguir confessar que não tem. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Jesus sabia, só que está dando para ela uma oportunidade de confessar, para que ela pudesse ser liberta, livre, perdoada, salva. Aí ele diz isso, ela diz, olha, eu não tenho marido. Aí ele não julga ela e arrebenta ela não. Sem vergonha. Se tem uma coisa que me irritava era isso. É a pessoa que não falava nada, mas ele olha para ela e diz assim, disseste bem, porque tu já tiveste 5 e o 6º que tu tem agora não é teu marido. Aí ela, veja o que as profetas. Eu gosto dela que a bicha é braba. Ela não diz assim, engano seu. Ei, muito sol na sua cabeça. Ela olha e diz, veja o que as profetas. Sabe o que eu vejo aqui? Uma mulher errada, que está na terra dos errados, mas que sempre quis se consertar. Só que ela não tinha porta, ela não tinha o caminho, ela não tinha o jeito. Agora você entende por que era necessário passar por Samaria? Tem muita gente que você julga e está doido para se consertar, mas não sabe como. Não vê uma mão para dar um jeito. Ela tanto queria se consertar, e eu não estou viajando na maionese, que o texto diz que imediatamente, ao perceber que Jesus é profeta, ainda não sabe o que é Jesus, ela diz, veja o que é as profetas. Aí ela vai fazer uma pergunta teológica para ele. Ela diz assim, olha, aonde é que se deve adorar? Adorar aqui não é glória a Deus e aleluia não. Adorar aqui é culto devocional, é medida de adoração de acordo com a lei mosaica, aquela que Deus pediu. E o que Deus disse é, olha Moisés, diga ao meu povo que não compareça diante de mim com as mãos vazias. Eles precisam ter motivos
Então assim, se é pecado, tem que trazer o bode para derramamento do sangue, tem que se apresentar diante do sacerdote. Cada categoria de oferta para um tipo de ações de graças ou de pecado, estava na lei. Então, quando ela diz aonde se deve adorar, ela está dizendo categoricamente assim, ó, aonde eu levo oferta para expiação desse pecado, porque ela sabia que para receber o perdão legítimo daquele pecado, ela precisava encontrar-se com um sacerdote legítimo, com um altar legítimo, para que ela pudesse ser perdoada. Só que como samaritana, está prestando atenção? Está prestando atenção? Como samaritana, ela sabe que não pode entrar no templo, porque o templo fica onde? Jerusalém. E para o judeu ela é cachorra. E cão aqui não é xingamento trivial, não. Cão aqui é eu não te considero espécie humana, sociável. Então ela sabe que não pode entrar. Aí ela vê que ele é profeta e pensa que ele vai dar um jeitinho para ela. Só que Jesus não está indo lá para ser paliativo. Jesus está indo lá para dar solução definitiva. Ei, Jesus não é comprimido de domingo para segunda, terça e quarta. Jesus é solução definitiva. Chega de só vir para cá com um cântaro. Uma hora tu tem que aprender a ser fonte, que é para você não depender de pessoas para darem jeitinho naquilo que Deus já te deu autoridade para promover. Ouça isso. Então ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Aí vai fazer uma pergunta: aonde é que se deve adorar? Rasgando aqui, onde eu levo oferta para esse pecado desgraçado aqui que eu acabei de confessar? Como é que eu faço para me consertar? Aí ele diz assim, ó, tu sabes. Ó como é que ele está chamando ela de sonsa na elegância. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Porque ela estava fazendo uma pergunta, gente, que ela já sabia a resposta. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Ou seja, se você quer levar uma oferta para expiação desse pecado, você tem que ter um altar legítimo, um sacerdote legítimo, uma oferta legítima. E aonde é o lugar legítimo para levar essa oferta? No templo, em Jerusalém. Mas lá ela não entra. Aí ela diz assim, ó, no templo ou no monte? Aí Jesus vai dizer para ela, mulher, creia no que eu vou lhe dizer agora. Chegou a hora e ela vem, em que os verdadeiros adoradores aqui não é quem sabe cantar e pregar não. Adoradores aqui é o seguinte, ó, chegou a hora em que os verdadeiros pecadores arrependidos, aqueles que se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados, não adorarão ao Pai na dependência do templo e nem nesse monte, pois chegou a hora que o Pai os procura para que os tais assim o adorem. Como? Em espírito e em verdade. Ouça-me, ouça-me. Quando ela diz aonde se deve adorar, no templo ou no monte? Onde eu levo oferta para receber perdão desse pecado? No templo ou no monte? Se Jesus falasse a grosso modo, ele diria: mulher, ficou ruim para tu, hein? Nem no templo e nem no monte. Porque no templo tu não entra e no monte é Deus que não recebe. E não recebe por quê? Porque eles perverteram a liturgia. Não há nada mais que se possa ser feito e não há altar legítimo reconhecido por Deus lá. Irmão, não adianta criar um fantástico mundo de Bob eclesiástico para tentar pedir perdão em casa pelos seus próprios pecados, achando que não existem sacerdotes legítimos, altares legítimos e pessoas legítimas. É por isso que o pecado não é partido, é por isso que o peso da culpa não sai, porque queremos criar nossos próprios altares, nossos próprios pastores, nossos próprios juízes. Tem gente aqui que está com a mente bugada, e não é porque não está entendendo a palavra não, é porque você já se acostumou. Você mesmo é seu carrasco, é seu algoz, é seu juiz, é seu advogado. Você mesmo peca, você mesmo se resolve, você mesmo pede perdão, você mesmo pensa que não precisa confessar para ninguém, e é por isso que depois peca de novo, cai de novo, se enrola de novo, aí vem. Então o que Jesus está dizendo para ela? Quer virar a tua página? Vamos aqui a grosso modo. Quer resolver o problema? Altar legítimo, oferta legítima, sacerdote legítimo. Só que aí ele acabou de dizer que no templo ela sabe que ela não entra, e ele já falou que ela sabe que ele sabe que ela não entra, e no monte ele não recebe. Então o que ele está dizendo quando ele diz: a hora vem, chegou e fala contigo agora? Ele está dizendo: acredite, tudo que tu precisa está exatamente aqui e agora. Não, você vai glorificar, porque não é possível. Senão eu vou falar igual o pastor de vocês lá de Orlando. Você não é crente não.
Se eu falar o que eu vou dizer agora, você não adorar, você não é crente, não. A hora vem, chegou, e está falando com você agora, é o seguinte, ó. Você precisa disso. Você sabe que a salvação vem disso. Para receber isso, você tem que ter sacerdote, oferta e altar. Mas a hora vem, chegou e fala contigo. Gente, aí é questão de raciocínio lógico. Vem comigo aqui. Ela precisa de um sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Gente do céu, pelo amor de Deus. Ela precisa de um sacerdote. Ele é o sumo. O que é sumo sacerdote, Camilo? Sacerdote, 2 sacerdotes. Você precisa de um sacerdote? Eu sou o sumo sacerdote. Você precisa de uma oferta. Eis o Cordeiro de Deus, disse João, que tira o pecado do mundo. Você precisa de um sacerdote? Eu sou o sumo. Você precisa de um sacerdote? Eis aí o Cordeiro imaculado, que tira o pecado do mundo. E o altar? E o altar? O texto diz: nosso Deus, altar, memorial. O memorial mais forte do nosso Deus, não é o único, mas o memorial do testemunho do nosso Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O texto diz que o poço era o poço de Jacó. Ela precisa de um altar. Ela está sobre o poço de Jacó. Sabe o que eu acho lindo? Jesus podia estar de pé, mas para simbolicamente deixar claro que ele era a própria entrega para salvar ela, João faz questão de dizer que ele estava sentado ali esperando. A oferta está pronta, o perdão está pronto. Ele só vai instigar ela para ela confessar, para ela receber, porque ele já chegou, já se entregou e já está disposto. Ele a amou, ele a reconheceu e ele está dando para ela uma oportunidade. Ela pode falar dela o que quiser, mas ela aproveita a oportunidade. Fala da roupa dela, mas ela aproveitou a oportunidade. Pode falar quantas bocas ela beijou, mas ela aproveitou a oportunidade. Pode fazer perfil fake para xingar ela nos comentários. Agora que ela vai para a igreja, não interessa. O que ela recebeu e ninguém mais tira dela. Ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele é Deus. E ele perdoa ela. Ele perdoa a vacilona. Todo mundo que está aqui ama a Deus, até que ele decide ser soberano e escolher quem você odeia. Todo mundo aqui ama a Deus, até que ele decide gostar de quem te traiu. Você quer meter ele no teu B.O. Olha aí, Senhor. Olha aí, Senhor. Agora aquela cara de pau está frequentando a minha igreja. E o Senhor dizendo, é tua igreja. Uau, tua igreja. Eu pensava que era minha, hein? Você olha para ela no poço, você diz, tá de brincadeira. E Jesus lá como o cordeiro sentado no poço, como quem diz assim, só estou esperando a confissão, porque a entrega já está pronta. Eu acho lindo. Eu acho lindo. Tá com medo de bater palma agora que eu falei daquela hora, né? Mas pode bater, ele merece, para ele. Aleluia. Aí você vê, sentou ali e conseguiu resgatar o valor dela, que essa conversa toda começou nisso aqui que eu quero encerrar. Ele conseguiu resgatar esse valor dela, porque para todo mundo ele chega dando, abençoando, mas para ela ele chegou, quem lembra? E é isso que torna ela uma escolhida. Essa mulher foi escolhida para que através da vida dela Cristo chegasse a uma nação. Então ela não é só uma pessoa, não que isso seja pouco, ok? Mas ela é uma escolhida, uma pinçada de Deus. Você sabe que você não faz parte de um grupo da maioria, não sabe? Se você não sabe, me escuta, eu estou te falando agora. Rapaz, a maioria das pessoas agora está na frente da televisão vendo uma programação rotineira. E vai começar o dia de amanhã igualzinho começou da semana passada. Você foi uma das únicas pessoas que escolheu ir diferente, começar diferente, ouvir uma palavra nova, botar uma roupa nova, ir para um lugar novo. Você é exceção à regra secularizada mundialmente falando. É
é um escolhido. Agora, eu preciso abrir e ampliar a sua visão nesse contexto para você começar essa semana com o resgate perfeito de quem você é na mão de Deus. Escolhido. O que me torna escolhido? Guarda isso, pelo amor de Deus. Se tu não gravou nada do que eu falei até agora e gravar isso, é o suficiente. É o suficiente. Você não é escolhido quando Deus te dá nada. Você se torna escolhido quando Ele te pede. A palavra de Deus diz que de Deus é o dar. De Deus é o dar. Completa para mim para eu ter certeza que tu tá ligado comigo. De Deus é o dar. Rapaz, olha isso aqui. Isso aqui não é setorizado, tá? Isso aqui é global, é mundial. Ó. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele escolheu para quem ia dar? Gente, Deus escolheu para quem Jesus ia vir? Olha o texto do Evangelho segundo João. E Deus amou o mundo, amou o... Gente, quando a palavra de Deus fala mundo, está falando de quem? Todo mundo. É igual você, 3 pessoas te perturbam, aí você diz, menina, tá todo mundo falando. É a sua maneira de mundo. Só que no caso dele é literal. E Deus amou o mundo. Todo mundo. Quem está comigo ainda? Quem está comigo ainda? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando Deus amou todo mundo, o que Ele fez? Ele? Aí eu vou te perguntar, deu para quem? Você ainda está na dúvida. Pô, presta atenção. Eu sou de gritar e eu não estou gritando porque eu quero ter certeza que você está entendendo. E Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo é todo mundo. Isso não é figurado, é literal. Cada pessoa, as que já nasceram antes, as que viriam depois, todo mundo. Jesus veio pelos nascidos, pelos que nasceram, pelos que hão de vir, pelos que rapaz. Então vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí eu estou te perguntando, deu para quem? Isso. Ele deu para quem? Todo mundo mesmo? De novo, por todo mundo mesmo? Ah, você tá brincando, pros caras da boca de fumo também? Teve uma que gritou aqui, não! Pra quem tá lá fora no pecado? Aí, já começou a diminuir. Foi por todo mundo mesmo? Então, todo mundo está numa oportunidade igualitária de salvação. Todo mundo, até o sem vergonha também, até os nossos inimigos também. Sim, porque Deus amou o mundo, não só quem escolheu, o mundo de tal maneira que deu como prova, Ele deu. Porque de Deus é o dar. Deus dá. Fala comigo, Deus dá. Você está sem graça, abre essa boca, diga, Deus dá. Deus dá para quem tu gosta, para quem tu não gosta, para quem tu aprova, para quem tu não aprova. Tem gente que não é inteligente como você, que recebe a oportunidade que você sabe que só Deus podia dar, porque se fosse por merecimento você também tinha. Não, vamos falar aberto aqui. Estou falando de capacidade não, estou falando de gente que nem crente direito é, mas você olha para a vida do cara, tu fala, que raiva, cara, Deus deu, que não é possível. Ele é tão competente como eu, ou tão incompetente como eu. Você reconhece que é a mão de Deus. Você diz, não tem como, porque de Deus é o dar. Vai ouvindo aí. No Antigo Testamento, quando um homem queria saber se era Deus mesmo, e não gente dizendo que era Deus, falso profeta falando que é Deus, quando ele queria saber se uma mensagem era de Deus mesmo, Gideão 6, 6? Acho que é. Ah, em casa você vê. O anjo desce junto ao carvalho. Varão valoroso, fala para Gideão que estava malhando o trigo no lagar, o Senhor é contigo. Aí Gideão não acredita não. Se o Senhor é comigo, por que está me acontecendo isso tudo? O cara está numa situação de cativeiro, os midianitas arrebentando com a terra dele. Ele era o menor da menor tribo, ou seja, não basta ele ser pequeno, ele ainda era da tribo menor. Então eu sou o menor dos menores. Rapaz, se já é ruim tu ser o menor entre os maiores, imagina tu ser o menor. Esquece, é muito pequeno. E aí o Senhor agora está me dando a minha situação aqui, e você está dizendo que o Senhor é comigo? Aí ele diz, se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa situação? Aí ele diz assim, ó, eu vou te levantar, tu vai ferir os midianitas, um exército poderoso, e eu serei com você como se nós fôssemos um homem só. Eu vou juntar teu exército e nós vamos vencer. E começa a dar palavra de vitória para ele, e fala tudo
fazer. Ele não acredita. Ele não acredita. Porque ninguém consegue fazer a gente acreditar no que a gente ainda não acredita. Lembra do desvalor? Não acredito. Essa realidade me mostrou que eu não presto para nada, que eu não tenho nada, que eu não sou nada, que eu sou o menor dos menores. Aí o Senhor diz, ó, tu vai lutar e vai vencer. Ele diz, isso aqui é um desafio. Olha o que ele vai dizer, fica aqui. Ele fala isso para o anjo do Senhor, porque ele pensa que está falando com um homem qualquer. Porque a visão teofânica de um anjo não é com asa não, é uma pessoa igual outra. Aí ele diz assim, ó, fica aqui, que eu vou lá. Vou matar um novilho, vou preparar uma oferta e vou botar aqui no altar, ó, nessa pedra que você apareceu para mim. Aí Gideão vai lá, prepara um novilho, faz um cozido, isso é uma oferta. E ele coloca em cima da pedra que o anjo apareceu, do altar próximo aonde o anjo estava. Ele coloca aquilo lá como quem desafia o anjo, como quem diz assim, ó, eu vou botar aí, vamos ver o que você vai fazer com isso. Aí o texto diz que quando ele chega e bota aquela oferta, o anjo tinha na mão um cajado. Aí ele pega aquele cajado e toca aonde ele botou a oferta. Mano do céu. Gideão tomou um susto tão grande, porque quando o anjo tocou a ponta do cajado que ele tinha na mão no altar, desceu um fogo do céu, consumiu o novilho. Rapaz, lambeu o caldo, não sobrou nada, secou a terra. Esquece. O cara viu isso sumir diante dos olhos dele, com fogo que foi aceso, sem fósforo, sem palito e sem pólvora. Quando ele olhou isso, ele entendeu, verdadeiramente é Deus, porque só Deus pode fazer isso. Verdadeiramente é Deus, porque ele aceitou aquilo que eu ofereci. Então naquele contexto, o que significa? Se ele aceitou o que eu ofereci, significa que ele verdadeiramente me escolheu. Porque Deus dá para todo mundo, mas receber só de quem ele escolhe. Não, você não entendeu. Você está aqui hoje dizendo assim, eu não sei por que Deus pede para mim coisa que eu não vejo pedir para o outro. O outro lá todo requenguelo, sem vergonha. Parece que quanto mais peca, mais prospera. Agora eu estou aqui querendo caminhar em fidelidade com Deus, e para mim ele diz, você não pode isso, você não pode aquilo. E a gente fica igual o filho dizendo para a mãe, mas todo mundo pode, mas todo mundo faz. E ele fica igual mãe dizendo para filho, mas você não é todo mundo, você é. Abre essa boca, você é escolhido. E como é que eu vou saber disso, Camila? Deus me trouxe nessa noite para te dizer, você não é escolhido quando eu te dou, porque eu dou para todo mundo. Você é escolhido quando eu aceito receber algo que eu pedi só para você. Não importa o que disseram, mas eu pedi e você vai dar. Não importa se acham você maluco, mas eu pedi e você vai dar. E depois que você ouve o meu pedido, você vive, respira, anda, caminha para cumprir aquilo que eu te pedi. Para muitos isso é um fardo, mas para você é um privilégio, porque ele dá para todo mundo, mas quando quer pedir, é a mim que ele procura. Olha para quem está do teu lado e diga, se Deus, seja profeta, menino, abre a boca, diga, se Deus te pediu, somos escolhidos. Não vão entender nada. E sabe qual é a sua resposta a partir de hoje? Eu não sei por quê, mas eu vou fazer, porque ele me escolheu. Ele me escolheu. Você não gosta porque eu grito, mas eu vou gritar, porque mesmo assim ele me escolheu. Me escolheu. Ele te escolheu. Te escolheu. Eu estava no baile, irmão, e ele me escolheu. Tu estava enrolado. Tem gente aqui que também estava beijando na boca de homem que não era teu, mas pela confissão, mesmo assim
te escolheu. Tem gente que te odeia até hoje, e Ele te amou desde sempre. Ele te escolheu, te escolheu, te escolheu. Ele te escolheu. Ei, cantolou maragachone. Você diz, eu não mereço, tá certo, mas Ele te escolheu. E você diz, não é possível, tem gente melhor. E Ele diz, tem mesmo, mas eu não escolhi. Eu escolhi você. Só que você diz assim, meu cântaro é sujo. Como é que eu vou dar água para esse cara nesse cântaro? Camila, ontem mesmo eu estava beijando na boca de que eu não devia. Ontem mesmo eu falei uma coisa que eu não tinha que ter falado. Camila, eu tenho coisas na minha vida que eu só não entrego minha vida para Jesus. Não é porque eu não o amo, não, é por causa dessas coisas. Quando eu parar de beber eu vou, quando eu parar de fumar eu vou, porque meu cântaro, rapaz, meu cântaro tá cheio de baba da imoralidade, da lascívia. Ixi, Camila, meu cântaro tem pornografia. Eu já botei tanta coisa dentro desse cântaro. Só que ela não entende, rapaz, ela tá chocada. Ela tá tão alienada que ela não entende que se ele quer beber água, e se ele não tem cântaro e está disposto a beber, significa que ele está disposto a beber da onde? Do cântaro dela. Só que isso é inconcebível para ela e para nós. Eu me lembro que no dia que eu entreguei para a vida para Cristo, e eu me vi de samba canção, barriga de fora no altar, com meu tênisinho, pensando, caramba, como é que eu vou pro baile agora, cara? Eu vim no altar, nada a ver. Eu me lembro que no dia que eu entreguei a vida para Cristo, eu cheguei na minha irmã, e eu não contei com alegria não. Eu me lembro que eu cheguei e falei assim, Elaine, tu não acredita, cara? Aí ela diz assim, o quê? Falei, cara, aceitei Jesus. Aí ela, 2 semanas pro carnaval, idiota. Você acredita nisso? Falei, por isso que eu tô te falando. Fui pro carnaval assim mesmo, acabei com um carnaval de 14 pessoas. Porque eu achava que Jesus ia voltar toda hora e eu não ia ir porque eu estava ali. Aí comecei a perturbar todo mundo para ir embora. Fechamos a casa 7 dias, só ficamos 2. Foi ali que o ministério da palavra começou. Eu não dei paz para ninguém. Cara, Jesus está voltando, gente, vamos embora, pelo amor de Deus. Nós vamos perecer, nós vamos para o inferno, nós isso, nós aquilo, nós... O que é que eu estou querendo te dizer? Se eu olhava para mim, você dizia, não tem como. Mas hoje eu estou aqui ecoando. Ele me escolheu. Aí você olha daí agora, me vê mais ou menos ajeitadinho aqui, e pensa, mas com você foi fácil. Que foi fácil, cara. Eu ia pra igreja com a roupa do baile, porque quando o culto acabava eu ia direto pro baile. Só que você tem que parar com essa mania de que só vem aqui para receber. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus, esse texto aqui, ele é maravilhoso, porque fala de água o tempo todo. Ela não quer pegar água, segura o cântaro. Ele faz questão e quer água, pede água. Rapaz, no final ela larga o cântaro, ninguém pega água, ninguém bebe nada e todo mundo sai saciado. Isso é maravilhoso. Esse cântaro aqui dela, ela chega fazendo uma questão. Até pego, mas aí é com outro cântaro. Só que ele está disposto a beber no dela. Não é o caso, mas se ele pediu água e viu que só ela tinha cântaro, ele estaria disposto a beber no cântaro dela. E ela estaria preocupada de oferecer, por achar que não era merecedora. Só que se ele bebesse água do cântaro dela, não era ele que ficava sujo, era o cântaro que ficava. Porque é isso que acontece quando Jesus toca no que é nosso. A mulher do fluxo de sangue era tida como imunda dentro daquela sociedade. Mas quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, não foi Jesus que ficou hemorrágico, foi ela que ficou sarada, curada. Oh, quando o leproso disse para Jesus, se tu quiseres tu podes me limpar, ser limpo. Não foi Jesus que ficou leproso, foi o homem que ficou curado da lepra. Jesus disse, ser limpo. Jesus está dizendo, não me interessa onde teu cântaro andou. Se você estiver disposto a colocar teu cântaro ao meu serviço, não importa onde ele passou, importa como eu vou usar ele agora. E a primeira coisa que eu faço é que por você entregar ele para mim, ele é purificado na hora. Purificado. No final não precisou de cântaro. Por quê? Porque quando ela decidiu que ia ser o cântaro dela, ela já estava pronta para ser uma
fonte. Quando você está pronto para ser fonte, você não precisa mais de cântaro. Se nessa noite, como é que funciona essa noite? Você veio para cá como a maioria, trazendo um cântaro para pegar um pouco de água e passar a semana. Quando a água acaba, você volta e pega mais um pouco. E é por isso que você sempre tem sede. Mas se hoje você beber da água de Jesus, tomar uma decisão ao lado do Senhor, confessar os seus pecados, você vai largar o cântaro hoje aqui. Quando esse culto acabar, vão ter duas coisas dentro dessa igreja: cadeira e cântaro jogado no chão. Você não vai mais precisar trazer áreas da vida para Jesus preencher, porque a vida que Ele vai preencher é você. E isso não cabe num cântaro. Aquele que beber da água que eu lhe der, brota-se-á nele. Você deixa de ser cântaro e vira fonte. Você deixa de ser cântaro e vira fonte. Oh, ela deixou de ser cântaro, de depender de cântaro, de precisar de cântaro, e virou uma fonte. Quando você vira fonte, você não espera mais receber nada de ninguém. Por quê? Porque Jesus resgata o teu valor de tal forma que você está pronto para dar aonde você passar. Sabe como é que eu sei que tu é cântaro? Tu fica esperando todo mundo te abraçar. Sabe como é que eu sei que tu é fonte? Tu abraça todo mundo aonde tu passa. Sabe como é que eu sei que tu é cântaro? Tu sempre espera alguém orar por você. Sabe como é que eu sei que tu é fonte? Tu ora por todo mundo que o Espírito de Deus te inclina. Você não espera mais receber. Por quê? Porque teu encontro com Jesus te autorizou a dar. Porque agora você sabe que tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Porque Ele te escolheu.